Olá, eu sou a professora Cissa. Se você é novo aqui em nosso canal Explicando um pouco mais, eu já te convido a inscrever-se, deixar aí o seu joinha e ativar o sininho, para que você possa receber todos os vídeos conforme forem lançados. Para você que já está aqui conosco, que já faz parte da família Explicando um pouco mais, se sinta bem acolhido. Hoje nós iremos falar sobre os números, então recordando números. Aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São os 10 símbolos criados pelo homem para representar numericamente as quantidades. Então, o que isso está dizendo? Que do 0 ao 9 são os números que foram criados pelo homem, o qual eu posso representar numericamente qualquer quantidade. Se, por exemplo, eu quiser representar aqui essas canetas, eu vou utilizar o quê? O 3. Não é isso? Então, do 0 ao 9 foram os 10 símbolos criados pelo homem para representar numericamente as quantidades. Então, esses símbolos aqui, do 0 até o 9, esses símbolos, eles são chamados de algarismos. Então, se eu perguntar para você o que são os algarismos, são esses símbolos aqui, ó, de 0 ao 9. Tranquilo? E o número? O número, ele pode ser representado por 1, 2, 3, 4, infinitos algarismos. Então, o que é o número? É eu pegar aqui esses símbolos e colocar junto ou separado. Ó. Aqui eu tenho 1, eu tenho o número 1. Aqui, se não tivesse essa vírgula e fosse assim, ó, juntinho, 12, eu teria aqui o número 12 com 2 algarismos. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Eu trouxe aqui 8, 24, 193, 2764. Então, eu falei que o número ele pode ser representado por 1, 2, 3, infinitos algarismos, não é isso? Então, aqui nessa tabelinha, nós vamos identificar o quê? Vamos identificar o seguinte, eu tenho aqui o número 8. O número 8, ele é representado por quantos algarismos? 1 algarismo, não é isso? Através do número 8, eu consigo representar numericamente essa quantidade. Se eu tivesse aqui 8 canetas, eu colocaria apenas o número 8, que tem apenas um único algarismo. Então, o 8 é apenas um único algarismo. Eu tenho aqui 24. 24 possui quantos algarismos? 2. Possui o número 2 e o número 4. Então, 24 ele possui 2 algarismos. Não é isso? 193. 193. Aqui eu tenho 3 algarismos. 193 são 3 algarismos. E o que significa 193? 193 é um número. E esse número possui 3 algarismos. Eu não tenho como representar 193 se eu não utilizar 3 algarismos. Tranquilo? Então, aqui, ó, 2764. Quantos algarismos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 4 algarismos. O nosso sistema de numeração, ele é chamado de indo-arábico. E com esses números aqui, ó, com esses algarismos de 0 até 9, eu posso criar infinitas combinações.
infinitos números. Então, ele não termina aqui com 4 algarismos. Ele pode ter 5, 6, 10, infinitos algarismos, infinitos números. Do 0 ao 9, me possibilita criar infinitos números. Tranquilo? Então, eu trouxe aqui um exercício para fixarmos. Aqui, quantos algarismos tem cada um dos números representado abaixo? Então, primeiramente, vamos ler os números. Eu tenho aqui o número 3. Quantos algarismos está representado aqui no número 3? Muito bem, apenas um único algarismo, não é isso? Um único algarismo me representa o número 3. Número 32. Quantos algarismos eu precisei para formar o número 32? 1, 2. Então, para formar o número 32, eu precisei de 2 algarismos. Número 9. Para chegar ao número 9, quantos algarismos eu utilizei? Apenas um. Aqui nós temos o número 12.394. 12.394. Quantos algarismos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, para formar esse número 12.394, eu precisei de 5 algarismos. 1.200. 1, 2, 3, 4. Muito bem. 4. Agora o número aqui, 321. Vou te dar aí 5 segundinhos para você me dar a resposta. 321. Quantos algarismos foram necessários para formar esse número? Muito bom. 3. Perfeito, ó. 1, 2, 3. Legal. Agora aqui, represente as quantidades por meio de algarismos. Agora eu tenho aqui as quantidades, número de elementos, né? E eu quero que você represente através de algarismo. O que vai ser o algarismo? Aqui eu tenho escrito 11. O que vai ser o algarismo? Vai ser o número. Então aqui 11 eu já tenho uma combinação de 2 algarismos. Como eu vou representar o 11? Tranquilo, né? 2. Como eu vou representar o número 2? Então, isso aqui é um algarismo. Isso aqui é um algarismo, né? Aqui eu tenho 2 algarismos que representam o número 11. Aqui eu tenho apenas um único algarismo. 128. 128. Então, vamos pensar, ó. 128. 128. Eu tenho 3 algarismos. 10. Coloco aqui o número 10. 1.310. Então, 1.310. 1.310 é formado por 4 algarismos. Então, aqui o número 1.310 é formado por 4 algarismos. Agora aqui, vamos escrever os números por extenso. Aqui nós temos os números, né? Que são formados por algarismos, correto? 897. Ele está escrito aqui em forma de algarismo, né? No número. Agora nós vamos escrever por extenso. O que é escrever por extenso? É colocar aqui ao lado como nós lemos esse número. Então aqui, 897. Como se escreve isso? 897. Então vai escrever bem devagar, ó. 800
800 e o quê? 90 e 7. Eu posso colocar 897? Não. Por quê? Porque quando eu falo 897. Então, se eu colocar aqui, ó, 897, está errado, tá bom? Então, é necessário prestar atenção. 897. Está escrito aqui por extenso. Agora aqui, 669. Então, olha aqui, 600. Como é que escreve 600? Primeiro você começa a escrever aqui, ó, 6, ó, 6, não é assim que se escreve 6? 6, agora centos, ó, 600 e 660, muito bem, ó, 60 e 9. Ótimo. Agora aqui, 2580. Ó, 2000. Agora aqui vai entrar o E. Como você lê? É 2580? Não. Você lê 2000, aí você vai colocar aqui uma vírgula, ó, 2500 e 80. Então, aqui está escrito por extenso. Se fosse 1.000, igual aqui em cima, ó, 1.000,310. Então, escrever por extenso é você escrever exatamente como você fala o número, tá bom? Como você lê o numeral. 897, 669. Vocês verificaram que escrever 600 não é difícil? Primeiro você escreve aqui, ó, 6, né? Tem muita gente que tem dificuldade em escrever 600, ó. 6 e depois centos, 600. Então, 669, tá bom? Então, espero ter ajudado a nossa aulinha de hoje, espero ter relembrado aí, recordado os números. Se você é novo aqui em nosso canal, novamente, te convido a inscrever-se, deixar aí o seu joinha e fica esperto, ligadinho nos próximos vídeos, tá bom? Beijos e até o próximo. Tchau, tchau!